Hello, everyone. Thank you for joining us and welcome to the webinar on progress towards universal access to sexual. Olá a todos. Estamos aqui, agradecemos por vocês terem entrado e estamos aqui nessa sequência de workshops e hoje estaremos falando sobre qual é o papel da evidência na tomada de decisão e nos programas de elaboração de políticas públicas e políticas de saúde. E estamos juntos aqui com a The Global Health Network, TGHN, nessa empreitada. E nós promovemos integração e orientação na questão de saúde sexual e reprodutiva. Uma das minhas responsabilidades é justamente orientar esses processos na área de pesquisa, na área de fortalecimento de pesquisa. Eu sou um cientista social de formação e no webinar de hoje, estamos entrando aqui com 3 representantes, colegas de todas as áreas, e esse webinário será organizado para conseguir trazer novas evidências de políticas e tomadas de decisão, gerando e traduzindo o que é utilizado para revisar esse acesso universal aos serviços de saúde reprodutiva e sexual, de inclusão e de evidência que seja crível e que possa influenciar nas tomadas de decisão. Essa decisão será tomada pelos panelistas e pelas estratégias do público, levando em consideração que isso vai ajudar nas evidências de políticas e programas de tomada de decisão. Um fato que realmente nos ajudar ou inibir na formulação de políticas em relação a essas políticas. Vamos ver o papel das evidências e essas políticas. Em segundo lugar, vamos ver quais são as correlações para conseguir ver as interações entre os investigadores e os tomadores de decisão para conseguir promover um avanço nessa novidade. Vamos ver como vamos deixar com que essa evidência informe as políticas que são tomadas no campo. Antes disso, eu gostaria de ver algumas questões logísticas. Vamos ver, por exemplo, o compartilhamento das plataformas para que façamos o networking. Então, vejam se vocês conseguem acessar esses materiais depois. Para conseguir interagir aqui com o painel, utilizem a função de perguntas e respostas, Q&A, que está na parte inferior do Zoom. Se vocês tiverem dificuldade técnica, vocês podem mandar mensagem no chat e vamos ter a nossa equipe técnica que vai nos ajudar vocês. E também, para fazer comentários, podem utilizar a função do chat. Eu vou chamar os panelistas e vou fazer perguntas sobre esses problemas globais. Ao final da apresentação deles, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas em que vamos tentar abordar quais são essas diferenças. E com isso, como eu havia comentado, vamos ter um painel com vários especialistas e, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês, primeiramente, quem é o
Dr. Sami e a doutora George, que é a funcionária técnica do SSR. O George, ele trabalha com esses serviços de revisão e também com o que é a cobertura de saúde universal. O George, você tem a palavra agora? Thank you very much, Ian, for the introduction and also many thanks to the E Global Health Network muito obrigada por essa for apresentação organizing the webinar. It has been a pleasure to work with you. e por organizar And I esse hope webinário. this collaboration will not be the last one. E Many thanks para also comentar com to vocês our também que dear essa participants será for your time and exatamente dedication a watching forma us. que nós vamos We trabalhar. hope to Gostaria de meet you agradecer aos again. participantes por dedicar o seu tempo a essa sessão e eu gostaria de agradecer aos demais Next também. slide, please. No need to recall here that sexual and reproductive E health is a global priority. não é necessário And even trazer de beyond volta à that, memória access to que a comprehensive saúde gender age services is a critical component of universal reprodutiva health é coverage. muito importante e está Next. fazendo parte da ODS, da ONU, e faz parte dessa Despite nova era. improvement in coverage, many countries are Em still relação phenomenally às from melhorias das universal coberturas coverage for most de muitos essential países, age muitas interventions. vezes And eles não têm available services essa are not atenção always necessária of high quality. e muitas vezes os serviços que não têm alta qualidade acabam sendo muito ruins. Include the lack of transparency E esses and serviços participation in representam public barreiras processes, nesses informal payment processos, in health facilities, realmente em inadequate relação referral processes, a algumas instalações de and saúde, lack of a competency of infraestrutura é providers to muito deliver quality escassa e services. falta também In competência em addition to the relação lack of aos data prestadores de and serviço. capacity to use Além existing disso, data tem in uma falta de decision-making and dados program e implementation. capacidade para utilizar os In dados response to this, e implementação dos department has programas. been using a Em resposta a system isso, nosso approach. In departamento fact, está utilizando uma abordagem de families and sistema communities that are secundário affected by SRH issues e as can famílias invest e in comunidades que se veem social, political, afetadas and por esse cultural problema operam environment. em By contextos taking the políticos e health system approach culturais e and sociais moving bastante beyond complexos. silos and Quando physical tomamos em perspectives, consideração keeping in mind esses that diferentes programs play a elementos, role. estamos A gap levando em somewhere in consideração que the esses system programas is a nunca estão limitation for the sozinhos. whole system. We As have brechas que nós vemos no a sistema range of impactam o sistema activities, como um todo. including normative E guidance temos on diferentes SRH atividades, policies and incluindo algumas practices. vias Some of normativas these include sobre the UHC políticas de Convention on saúde Reproductive. reprodutiva e Our algumas core incluem research and um evidence-building compêndio activities ou um include the manual Learning by de Sharing saúde portal que é muito and importante. the in-depth E isso practice case inclui studies. justamente a Let me aprendizagem speak e briefly on some of these práticas products. a partir Next. desse ponto, a partir desse elemento. Então, temos que levar The tudo isso em UHC consideração. Compendium is a one-stop shop for O healthcare compêndio interventions de and saúde resources reprodutiva e support sexual da ONU UHC-related priorities and realmente está processes relacionado to a ensure the essa integration of priorização dos integrated serviços SRH necessários para services conseguir in priority assegurar setting processes. os serviços de Next. saúde sexual e reprodutiva. The Learning by Sharing portal is a repository of implementation Esse stories, portal de documenting aprendizagem, countries' experiences compartilhando in essas integrating perspectivas, SRH and realmente UHC. The desenvolvem portal is as intended for perspectivas dos national diferentes level países em implementers, relação ao seu including papel. government, civil society E organization, and academic há uma organizations implementação de advocating políticas for nos SRH governos, and da UHC sociedade integration. civil The portal e will be diferentes launched on the organizações que 19th realmente July fazem a diferença nessa 2020 saúde. downloadable. Next. E isso será lançado no dia 19 de Our junho e-book e on vocês podem integration ficar of atentos para SRH into saber UHC como que provide isso guidance se to dará. countries Então, in the nosso process manual of de deciding acesso which SRH universal
para atingir esses serviços de saúde reprodutiva e sexual, tem uma guia dos diferentes Estados-membros da ONU para falar um pouco sobre esse contexto com a integração da saúde sexual e reprodutiva integral no contexto das políticas públicas relacionadas com a saúde primária e reformas de estratégia. A data de lançamento será dia 12 de julho e na terça-feira. Então, tudo que tem a ver com isso, nesse contexto de saúde reprodutiva e sexual, tem justamente acesso a esse manual. Uma vez mais, eu gostaria de agradecer a todos e dizer que no dia 12 eu espero todos vocês por lá. E vamos ver estudos sobre integração desse estudo com base em evidência científica e pesquisa sendo fortalecida em profundidade. O conteúdo desse manual vai ser muito relevante para processos de saúde reprodutiva e sexual a nível nacional. Para concluir, apoiar esses países no desenho e implementação dessas estratégias realmente vai de encontro em relação aos nossos materiais a nível regional e mundial. Então, não tenham dúvidas, quando vocês tiverem alguma dúvida, na verdade, podem entrar em contato conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, George. A sua apresentação foi muito esclarecedora. E ao público, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloquem elas aqui no comentário, no chat, e nós iremos resolvê-las. E o acesso aos recursos que nós temos estão já no chat com esses links. Agora vamos passar para os nossos panelistas. Nosso primeiro panelista vai abordar os detalhes dos tipos de pessoas para representar essa mudança. Primeiros temos a Sabine Afzal, e ela vai falar um pouco sobre as regulações do Paquistão em relação a esse tipo de tema. Ela trabalha no Ministério da Saúde nos últimos 19 anos e tem participado de decisões chaves, incluindo nutrição e saúde materno-infantil. E dentro do sistema de saúde público do Paquistão, ela também desenvolveu a visão nacional desse sistema de saúde e recursos humanos para o Paquistão também. Essa visão tem sido alterada graças a ela e o pacote de benefícios universais do Paquistão e muitos outros documentos. Nesse momento, Sabine, ela está assistindo também à coordenação de vários órgãos governamentais, incluindo o pacote assistencial do país. Ela trabalha também junto com a Secretaria Federal e também com o painel do Covid desde 2020. Muito obrigada por estar conosco. A pergunta é a seguinte, Sabine. Como um tomador de decisão sênior no governo do Paquistão, também tem feito parte das tomadas de decisões políticas para conseguir garantir que os serviços de saúde sexual e reprodutiva fossem acessíveis em todas as zonas do país, incluindo as mais vulneráveis. Quando revisamos e atualizamos as novas políticas, como que a evidência científica, a partir disso no Paquistão e outras vezes, conseguem se informar nessa toma de decisão? Bom, muito obrigado, Ian, pela sua resposta. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui direto do Paquistão. Obrigado à Organização Mundial de Saúde, a TGHN, essa oportunidade para compartilhar a experiência do Paquistão. Como vocês sabem,
O Paquistão tem seu setor de saúde pública, temos uma diversidade grande ao longo do país inteiro, geograficamente, socialmente, etnicamente e também nas práticas sociais e culturais. Então, quando nós pesquisamos evidências, nós pesquisamos o que funciona, o que não funciona, qual é a custo-efetividade e tentamos adaptar as políticas de acordo com a vida social, com a geografia, com a questão socioeconômica e com a cultura dessas pessoas, especialmente falando de jovens adultos, porque temos a questão de saúde reprodutiva e sexual nessa faixa etária. Então, a maior parte dos nossos recursos e do nosso pessoal estão nisso. E dado o cenário, bom, como governo, como legisladores, preferimos que eles sempre usamos evidência quando esta está disponível e desenvolvemos vários serviços, por exemplo, o Serviço Demográfico do Paquistão, que nos fornecem dados, como se fosse um IBGE brasileiro, e temos também a Unicef, também dando uma série de suportes no nível distrital. Bom, então, essas são as diferenças, enfim, em geral, como a gente fala. Mas, em termos de disponibilidade, nós também procuramos dados regionais, e se esses dados regionais não estão disponíveis, enfim, nós procuramos evidências no patamar global. Vou te dar até um exemplo sobre o quanto usamos dados e evidência para embasar políticas públicas de saúde. Uma prioridade chegou dentro de um pacote de saúde pública e o processo todo foi muito longo para a gente desenvolver o pacote genérico para o Paquistão, especialmente, e para isso nós fizemos uma série de trabalho extensivo, e nós buscando evidências globais, evidências locais, melhor dizendo, todas as evidências que estivessem disponíveis, e nós coletamos os dados e vimos que no nível regional não existia nada disponível, e então fomos atrás de pesquisas no nível global, porque não havia pesquisas locais, e isso usando diferentes ferramentas, o quão práticas, o quão factíveis seriam essas ferramentas, e usamos-las para priorizar as nossas intervenções do DCP-3, a partir do que tinha disponível no DCP-3 e no cluster pertinente. Então, desenvolvemos um pacote e conversamos com todos os secretários de saúde de todas as províncias, e então desenvolvemos. Então, esses responsáveis locais, regionais, desenvolveram também as suas políticas respectivas para seus distritos e suas pequenas regiões. Então, nós pudemos entregar os pacotes dessa forma. Porém, houve muitos e muitos desafios. As pesquisas no nível local não existiam, então, o que pudemos pegar de informação local foram, enfim, muito poucas publicações, porque, na verdade, os pesquisadores locais estavam muito desconectados da academia e na verdade, essa desconexão às vezes acontece porque estamos muito mais interessados na parte operacional, negligenciando um pouco a questão da pesquisa. Então, existe essa desconexão entre a academia e operacionalização de políticas públicas, e isso, enfim, nós não temos uma pesquisa de alta qualidade no Paquistão. E a maioria das pessoas que fazem pesquisas, a pouca que existe, eles não conseguem sequer publicar, porque eles não têm os recursos necessários, ou seja, fazer práticas de revisão de pares e
uma série de qualificadores dos trabalhos científicos, e também existem muitos vieses, porque as pesquisas, às vezes, que os legisladores usam para embasar suas políticas públicas, às vezes são tão enviesadas que nem deveriam ser utilizadas. Então, nós temos feito um grande esforço para unir todos esses setores da sociedade para a gente resolver esses desafios. E o Paquistão tem notificado um grupo de trabalho técnico estabelecendo prioridades de pesquisa no setor de saúde e então juntando acadêmicos, legisladores, executivos do setor público, organizações de financiamento. Então temos, enfim, lutado por fundos para pesquisas. Então nessa comissão temos todos esses atores trabalhando junto. Também temos a questão de diretrizes aí da Organização Mundial de Saúde Pública para ajudar, principalmente nessa questão da saúde sexual, e tentamos então disseminar essas prioridades para acadêmicos e para profissionais ao longo do nosso país, para que exista pesquisa efetiva e eficaz, para que seja útil para os nossos legisladores. E as pessoas que estão trabalhando no campo, às vezes, discordam de certas pesquisas que chegam, porque não é, por exemplo, a pesquisa que é necessária, né? Então, os trabalhadores de campo, muitas vezes, estão ocupados, não têm a capacidade apropriada, não têm os recursos, e eles estão, enfim, muito ocupados ajudando na linha de frente. E então, coisas como financiamento e capacidade operacional são grandes desafios. Então, nós agora somos gratos a participar de fóruns nessas instâncias internacionais, para que, por exemplo, temos um Instituto de Saúde Pública Nacional que faz pesquisas, e estamos priorizando pesquisas de saúde nesse instituto, e temos também tentado entrar em contato com outras instituições para contatar especialistas em pesquisa, para pegar ideias de pesquisa, para melhorar a nossa saúde, os nossos serviços de saúde reprodutiva e sexual ao longo do país. Então, são vários passos, pequenos passos e passos integrados que o Paquistão tem tomado para que a gente aumente a diversidade dos nossos profissionais, para que a gente tenha mais fundos, pesquisas e traga ideias de diferentes atores, diferentes setores da sociedade, para que a gente possa levar ao país uma melhor qualidade. E estamos trabalhando também com um órgão de Washington, nos Estados Unidos, e temos os nossos gestores distritais, tentamos envolvê-los, os gestores distritais, para que eles possam fazer também políticas públicas locais, especialmente para a saúde sexual e reprodutiva. Então, são essas e outras coisas que estamos tentando fazer. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação, doutora Sabine. É ótimo saber que vocês têm identificado os desafios e que vocês estão, enfim, tomando os passos necessários, engajando os atores principais e sendo bastante inventivos, na verdade, né? Espero que essas soluções realmente tragam mudanças na linha de frente e em benefício da população. E muito obrigado, isso trouxe muitos insights para a gente pensar a respeito. Então, agora o nosso segundo painelista, e eu estou, ele é o Dr. Jonathan Guba, que trabalha na área de pesquisa, na área de economia de saúde na Universidade de Manitoba, no Canadá, e também é o diretor executivo da Associação de Economia e de Saúde Política Africana.
é professor também, foi professor anteriormente de outra universidade, tem um doutorado em economia a partir da Universidade de Cape Town, tendo sido também membro do diretório da Associação AFREA, e também foi fellow da Universidade Harlow e membro do Fórum Econômico para Atenção de Saúde e Longevidade. E sua experiência em pesquisa tem a ver com economia de saúde e igualdade de saúde, e investigação em metodologias e economia também, em geral. Muito obrigado, doutor John Nataguba, e a minha pergunta é a seguinte: como um acadêmico de respaldo, tanto na África quanto na América do Norte, em respeito à economia da saúde, como a academia está melhorando as políticas globais nessa área e melhorando o processo de tomada de decisões, por exemplo, as pesquisas, os novos designs, os novos estudos, todas as implicações políticas, como tudo isso está ajudando. E muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado. E passo a palavra ao Dr. John Nataguba. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado a Sabine também por ter trazido à tona esse tema às discussões. Claro, existem muitas questões, muitas perguntas aí que vou tentar abordar na medida do possível, claro, porque trazendo a minha experiência na minha pesquisa, ou seja, como a minha pesquisa foi incorporada nas políticas de alguma maneira. Bom, a primeira coisa é que temos que identificar uma oportunidade. Partimos daí para termos uma nova visão. Então, é preciso saber quem vai usar os resultados da nossa pesquisa. Essa é a primeira pergunta que o pesquisador tem que responder. E depois, saber que temos que encontrar respostas para ajudar os políticos, os legisladores, a formularem melhores políticas e aos executivos do serviço público da mesma forma. Como acadêmicos, nós temos que levar os resultados da nossa pesquisa, mas, infelizmente, não temos o poder de decisão. E é importante saber que a interação entre os políticos e os pesquisadores, isso, enfim, existe essa interação, é uma espécie de casamento, e tem que ser um processo muito detalhado, muito bem pensado. Se isso não acontece, temos, então, uma desconexão total, sobre a qual a Sabine já falou bastante. Então, as partes estão totalmente desconectadas, cada uma trabalhando isoladamente, e, infelizmente, não conseguimos resolver sequer um problema da população de forma integrada. Então, essa desconexão é algo que nós temos que abordar. E em termos de como nós, como pesquisadores, podemos influir na política, bom, eu diria, primeiramente, que é muito importante, primeiro, escutar. Então, nós, às vezes, como pesquisadores, não escutamos, apenas pensamos, temos as nossas próprias ideias, nossos métodos, e esquecemos de ouvir as bases. E o que acontece é que as perguntas que nós precisamos responder, precisamos trazê-las da base, a partir da observação da sociedade. Então, é muito importante saber escutar, e era importante também saber que os legisladores são pessoas ignorantes, digamos, ou seja, acharmos que nós sabemos muito mais, sabemos de tudo. Não é assim. Cada uma das partes tem conhecimentos diferentes, tem diferentes perspectivas válidas e que podem ajudar-nos uns aos outros na tomada de decisão. Claro que nós, por exemplo, como acadêmicos, não sabemos como navegar no mundo da política e das negociações. Então, esse lado também dos políticos, dessa arte da política, é importante que nós nos sirvamos dela. E essa desconexão, trazendo de novo esse problema, nós precisamos abordá-la, essa desconexão entre academia e legisladores, e temos que usar a política como parte do processo de pesquisa, digamos assim, e não ver tudo isso da forma tradicional, onde não necessariamente somente os pesquisadores têm um papel melhor. É como incorporar
Temos que incorporar os legisladores para entender as necessidades, entendermos uns aos outros as necessidades, sabermos como nós, acadêmicos, podemos ajudar para que eles possam resolver algum problema. Então, falamos bastante sobre colaboração, falamos bastante sobre o que é importante, e eu também mencionei que 1% desse repositório de conhecimento não é suficiente para o tanto de conhecimento que temos que ter. Então, a pessoa, por exemplo, um pesquisador ou uma pessoa que toma decisões ou que faz uma política, tem que realmente chegar a formar e resolver o problema. E é muito importante também que tenhamos em conta que, como investigadores, nós não estamos ali apenas agindo. Temos que incorporar também essas mudanças. E tem muitos pesquisadores que estão procurando novos métodos para conseguir resolver esse problema. Então, uma pessoa pode, talvez, encontrar uma solução para publicar um trabalho que foi realizado, para que os formuladores tenham em conta, porque em relação à publicação, a quantidade de pesquisadores que está lidando com esse assunto, às vezes não quer fazer essa publicação. Então, como investigadores, às vezes temos que tentar ajudar a publicar em temas especializados, nessas revistas especializadas da África, para conseguirmos mostrar esses trabalhos e em outros fóruns que existam em relação a esse tipo de investigação que não sejam utilizados na formulação de políticas, porque às vezes temos outros tipos de foco e também temos que pensar na publicação desse trabalho acadêmico que cada um vai ter como utilizar dentro dos investigadores na formulação de políticas e para levar em consideração todos esses produtos que são levados em consideração na política para eliminar as pessoas que não estejam relacionados a esse tipo de política. Essas são questões que os investigadores enfrentam e que temos tentado satisfazer as necessidades. E eu sei que eles também têm limitações, objetivos próprios, mas nós temos que levar em consideração tudo isso para conseguir mostrar, por exemplo, que não só podemos melhorar profissionalmente, mas que podemos ajudar e apoiarmos uns aos outros. A SSR ou qualquer outro tipo de política relacionada é muito importante. Temos que levar tudo isso em conta na nossa aplicação de técnicas. Todos nós temos nossos problemas. Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra de volta para o moderador e agradecer por ter me chamado aqui para falar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, John. Foi um discurso do coração. Muito obrigada, de fato, por ter trazido esse tema. E eu não sei se todos estão familiarizados com você, mas a sua pesquisa é incrível. Muito obrigada por estar aqui conosco. Nós também gostaríamos de trazer algum tipo de sugestão aqui, acadêmica, para publicação. No chat, nós vemos diferentes comentários. E se vocês querem fazer alguma pergunta, lembrem-se que existe o botão Q&A, que é onde vocês devem fazer as perguntas. Aqui é só comentário. Então, os representantes da sociedade civil e que mostra o papel desempenhado por organizações específicas de pesquisa, agora eu gostaria de agradecer e dar as boas-vindas para a DIPA, que trabalha num grupo de trabalho exatamente relacionado à saúde reprodutiva e sexual, e ela também trabalha nos direitos humanos. Ela tem trabalhado bastante na defesa desse tipo de direito no país dela e ela trabalha há muitos anos também em outras organizações com o mesmo propósito. Então, Dipa, estamos muito felizes de ter você aqui conosco e felizes de você conseguir entrar na reunião conosco. A minha pergunta para você é a seguinte:
pelo seu trabalho junto com a sociedade civil, tentando promover os direitos humanos para a sociedade e a saúde pública. Eu acredito que utilizando a evidência científica com embasamento teórico foi muito importante. E quais foram as estratégias que você utilizou para as organizações da sociedade civil para conseguir realmente nutrir esse tipo de pensamento na sociedade e ajudar na tomada de decisões? Então, muito obrigada de novo por estar aqui conosco e passo a palavra para você. Muito obrigada, Ian. Muito obrigada pelos organizadores por essa oportunidade, por estar aqui com vocês e falar um pouco sobre as minhas pesquisas. Estou muito feliz de compartilhar com vocês durante a sessão de perguntas e respostas também. E eu gostaria de reiterar que esse summit que eu participo nesse comitê traz diferentes atores, diferentes tomadores de decisões relacionados a essa pesquisa, criando e disseminando esse conhecimento baseado em evidência. Tudo isso realmente é uma estratégia bastante importante para nós e a evidência para informar esses processos tem sido bastante importante para nós e temos feito isso há 2 décadas. Como que nós usamos essa evidência para o SSR? Bom, nós criamos essas evidências baseadas em diferentes necessidades. Nós geralmente vemos uma imagem geral, ignorando a materialização de realidades que às vezes não são tão levadas em consideração. Então, essas são as necessidades dos nossos trabalhos e os diferentes problemas que nós enfrentamos, realmente temos que levar tudo isso em consideração. Então, realmente sentimos que é muito importante criar uma evidência para desafiar esse tipo de situação e trazendo uma atenção para essa situação, para conseguir fazer uma mudança em relação às nossas pesquisas antes do Covid, nas diferentes comunidades. Muitas vezes tínhamos diferentes formas de lidar com esse assunto, mas, por exemplo, o consenso que nós tínhamos nessa comunidade às vezes não era tão grande, não era tão evidente quanto nós gostaríamos que fosse. Então, nós queremos ampliar esses problemas para fornecer realmente um insight para esse contexto, o contexto de estar sempre mudando economicamente, socialmente, e vimos isso durante a pandemia. E mesmo com muitas mudanças ocorrendo, que traz também um embasamento que é muito importante e a advocacia, esse respeito e esse tipo de situação é um processo que necessita de diferentes oportunidades e colaborações, processos para conseguirmos trazer uma mudança significativa na sociedade. Não quer dizer que essa luta não existia anteriormente, mas que simplesmente seria muito importante passar esse processo de colaboração para todas as pessoas mais importantes da sociedade civil, incluindo a Alsama e também a Comissão de Direitos Humanos Nacionais da Índia. São instituições importantes para conseguir trazer essa evidência ao processo e à política de SSR, a implementação de programas
que nos permite também ter cada vez mais políticas relacionadas à sociedade civil. Finalmente, eu gostaria de dizer também que eu tenho muito a agradecer. E como que chegamos a essa evidência? Bom, geralmente, o John também já falou um pouco sobre isso. Quando nós queremos implementar algum novo programa, alguma nova forma de pensar, temos que levar tudo isso em consideração, levando em consideração a investigação, como tecnologia assistida, saúde mental. Isso é algo que nós também fazemos, diferentes inovações que nós fazemos em diferentes países, a forma que nós lidamos com isso em diferentes regiões, a busca de feitos funciona muito bem para a evidência política. E esse é o fact-finding, onde os tomadores de decisão precisam de uma evidência urgente. E é isso que nós temos feito também em alguns tipos de ensaios éticos com vacinas para as comunidades marginalizadas. Além disso, tem algumas outras estratégias que têm nos ajudado a promover a saúde sexual e reprodutiva e algumas outras coisas que eu também mencionei na investigação, que amplifica a evidência em diferentes instituições estatais, acadêmicas, e que nos ajuda a entender um pouco mais essa política, a disseminação, entendendo as evidências e trabalhos de pares. É importante para nos harmonizarmos e para nos entrar nas evidências e fazer uma mudança de fato com as organizações da sociedade civil para conseguir disseminar, divulgar e incidir. É importante para todos nós isso. E é importante também levar em consideração que temos diferentes níveis de análise. Temos que pensar a longo prazo, porque a evidência, às vezes, pode não mudar a longo prazo, às vezes pode demorar muito mais tempo. Então, o resumo do último ponto é que temos vários desafios críticos que temos que enfrentar como sociedade civil. O John já falou sobre alguns deles e o desejo que nós temos nessa parte de disposição política, essa desconexão com a política. São alguns dos aspectos relacionados a essa investigação e a mudança vai ser muito importante. E, finalmente, isso é algo que nós falamos anteriormente. Quem é que decide a agenda sobre a construção de evidências e quem está envolvido nesse processo? Esses são não desafios, mas perguntas que nós temos que falar, debater. E eu acho que com isso eu vou parar por aqui e vou passar a palavra para o Ian. E estou à disposição para responder perguntas. Muito obrigada, Dipa, pelas suas respostas e pelas suas perspectivas sobre esse tipo de problema. E muitas vezes também pelos exemplos que você deu, pelas informações mais geral e em relação à sociedade civil no geral. Antes de elaborar as perguntas, temos algumas outras evidências e é uma pergunta que se refere ao que tem a ver em relação a como desenvolver esse trabalho interno, levando em consideração as evidências. Eu gostaria de perguntar, a nível mundial, em relação a direitos sexuais e reprodutivos, como que isso é feito de uma forma mais eficaz?
para o desenvolvimento de diretrizes em relação à atualização disso nos diferentes países, para sintetizar e interpretar isso de forma mais evidente. O Ministério da Saúde e os acadêmicos têm um papel fundamental na identificação das diretrizes para atualizar ou gerar um processo de desenvolvimento. Bom, principalmente para a questão de países em desenvolvimento. Então, como as regiões podem, enfim, se servir dessas políticas gerais, políticas que vêm de organizações regionais, enfim, da perspectiva de vocês têm sugestões para que mais evidência fique disponível e, claro, e como garantir que as pesquisas sejam feitas, sejam realizadas, para que as evidências sejam produzidas e sirvam para informar as bases de dados. Essa seria a minha pergunta e queria saber um pouco a partir da experiência de vocês. Talvez podemos começar com o John, quem sabe? Que tal? Sim, muito obrigado. Sim, podemos começar. Eu acho que, claro, é uma pergunta cheia de facetas, não é? Eu vou tentar abordar todas e cada uma delas de uma maneira integrativa. Como podemos, então, fomentar mais evidências? Como podemos coletar mais evidências? Bom, tem muitas maneiras. Uma coisa que me deixa assim muito impressionado é o fato de que nós, continuamos repetindo as mesmas práticas ano após ano. Então, como a gente pode aprender com o que a gente tem feito, identificar os desafios e tentar aperfeiçoar tudo, em vez de, ficar mudando de tática ano após ano, tentando coisas diferentes sem a devida análise. Então, nós já sabemos que existe algo que funciona e nós temos que garantir que nós coloquemos isso que funciona, claro, sempre respeitando as diferenças dentro de cada contexto. Temos aí os atores internacionais, claro, em alguns anos as coisas têm mudado, é verdade, e temos tentado chegar nessa solução padrão para todos, mas, na verdade, nós temos que começar a reconhecer as diferenças entre países e interpaíses. As políticas que funcionam em Gana talvez nem funcionem em Burkina Faso, que é bem próximo. Uma política que funciona no Quênia pode funcionar no Marrocos. Pode, eu disse. Então, é importante ter em mente que a coleta de evidência é fundamental, mas ela é fundamental, porém, não é uma solução per se. Ela não resolve sozinha todos os problemas. Então, muitas evidências são coletadas, às vezes, através de mapeamento de países, e isso é uma evidência de valor baixo, porque tem países em guerra, tem países em transição política, tem países sofrendo uma série de situações. Então, em um país em guerra, por exemplo, nós não podemos utilizar políticas que estão funcionando em um país em guerra e tentar replicar essa política em um outro local. Na verdade, nós temos que ir além da coleta de evidências, além da categorização enviesada. Isso depende muito, claro, de onde você vem. Às vezes você vem de um certo país, vai para outro país, tem uma política que te agrada e você acha que aquela política vai funcionar no seu país e você pode estar bem enganado. Então, é muito importante, claro, coletar evidências para os legisladores, para que dê-lhe suporte, né, para a criação de políticas, mas é muito importante ver o contexto e ver o alcance da política. Então, ter sempre
o contexto em mente como algo fundamental. E também, eu diria, poderia adicionar rapidamente que em muitos e muitos países eles sabem quais são os problemas, sabem quais são a solução, mas as suas mãos estão, claro, metaforicamente atadas. Como podemos desatar as mãos dos decisores e dos legisladores? Às vezes as mãos deles estão atadas não porque eles não sabem o que estão fazendo, mas porque eles não têm como fazer, né? Falando das pessoas sabem quais são os problemas, como resolver, e estão de mãos atadas por conta de alguma espécie de regime político, algo assim. Então, por exemplo, não é só uma questão de evidências e de coletar artigos científicos, né? Eu retorno a palavra para o Ian. Muito obrigado, John, pelos seus insights. Sabine, eu acho que você tem estado envolvida com os guidelines, diretrizes e inovações, então, de repente, como você acha que nós poderíamos fazer melhor em geral? Vou passar para você a palavra. Bom, eu escutei aqui concordo com muitos dos pontos que o John levantou. Nós estamos aqui desenvolvendo as guidelines no Paquistão, não é? Então, eu tenho percebido que, à medida que temos novas evidências, nós temos que encontrar um modo de elaborar um novo documento para todos os membros, para todos os atores pertinentes. Então, acho que tudo que o John falou tem muito a ver, como do ponto de vista provincial, regional, nacional. Então, nós temos que adaptar as evidências que pegamos para os contextos locais. Por exemplo, falávamos de pacotes de benefício, de cobertura universal de saúde. Nós desenvolvemos um documento genérico no nível nacional, mas entrando esse documento em cada um dos distritos, nós nos demos conta que existiam diferentes agendas políticas, diferentes forças políticas em jogo, outras etnias, outras condições, outras línguas, outras práticas culturais. E, inclusive, na questão de práticas de saúde, a prestação de serviço de níveis educacionais, de pobreza, muitos fatores que nós tínhamos que ponderar e atender. Então, isso bem especificamente no caso do Paquistão, Punjab, que é uma população de altíssima densidade, população era de baixa densidade, ou seja, pouca gente e extensões territoriais grandes, e às vezes tínhamos que andar 30 milhas por dia para a gente chegar de um povoado ao outro, sabe? Em Punjab, essa política poderia funcionar e não funcionar em Kiratini. Kiratini, que também era uma cidade, mas era como trabalhar em 20 países diferentes, ou seja, uma cidade com vários povoadinhos muito, muito distantes uns dos outros. Então, temos uma população diferente, um contexto diferente de Punjab. Então, a implementação, com certeza, percebemos que não ia funcionar operacionalmente da mesma forma. Então, assim é quando analisamos por contexto. E nós nós precisamos realmente de ajuda na customização de todas essas políticas, da política nacional. Quando chegamos na província, claro, precisamos de diretrizes gerais, mas precisamos também de adaptações localizadas, regionais e provinciais e municipais até. Então, nós podemos, às vezes, chegar a populações muito pequenas, como prestadores de serviço, como legisladores. Nós não precisamos do nosso papel nacional chegar nas populações menores. Por isso, nós precisamos
entrar em contato com organizações privadas também, com ONGs, que podem ajudar a que as políticas cheguem nas populações menores. Então, temos realizado muitas pesquisas e, às vezes, a Organização Mundial de Saúde apresenta para a gente processos rigorosíssimos para que a gente possa desenvolver nossos trabalhos. Às vezes, temos os dados ou fontes de dados. Nós encontramos também uma certa dificuldade para utilizá-las e, enfim, e às vezes, como o John disse, nós temos que analisar o contexto e nós temos que desenvolver políticas, pesquisas, para que possamos retroalimentar nosso sistema. Muito obrigado, Sabine, por todas as informações. Então, realmente, tudo que você disse realmente reflete-se. O que você está descrevendo, com certeza, não é só sobre o Paquistão. Sabe, é a realidade de muitos outros países, e porque, enfim, países que estabelecem suas diretrizes nacionais, depois isso vai se desencadear até o município mais pequeno que você possa encontrar, ou menor município que você possa encontrar. Bom, então, eu tenho lido muitas diretrizes, tenho visto, abordado muitas diretrizes, e algo que nós sempre enfrentamos, enfim, é a gente conseguir a faixa mais inclusiva possível nessas diretrizes. Porque, claro, na sociedade nós temos populações diferentes, com diferentes necessidades, e é difícil nós estabelecermos diretrizes que realmente compreendam toda essa faixa social, com todas as suas minorias. Ou seja, então, como a gente faz isso, imagina, no nível global? Então, da sociedade civil, por exemplo, existem algumas ideias aí que estão chegando. Vou passar a palavra para a Deepa. Bom, eu acho que eu concordo aí basicamente com o que Sabina e John disse, vou tentar não ser repetitiva. Realmente a sociedade é bastante diversa e é difícil promover essa inclusão quando estamos falando de diretrizes gerais, mas existem alguns recursos para que a gente possa fazer isso. Por exemplo, nós temos escritórios regionais e escritórios espalhados pelo país, órgãos públicos que possam ajudar a sociedade civil, e seja na Índia, seja no Paquistão, onde quer que você esteja, eu tenho certeza que tem muita coisa acontecendo partindo aí da sociedade civil, podendo atuar em colaboração com o poder público, sabe? Eu acho que pesquisadores e legisladores deveriam juntar-se para elaborar, enfim, soluções para tudo isso e descobrir quais são as barreiras para utilizar as evidências, como a Sabine e como o John falaram. Como nós podemos, então, garantir que as diretrizes da OMS, que são gerais, são genéricas, claro, porque são feitas, enfim, para todo o planeta, mas eu tive alguma experiência utilizando esses alinhamentos e podendo conseguir bons resultados, mas para isso também nós precisamos de apoio, necessitamos de um processo de facilitação para que a gente consiga colocar juntos e alinhados todos esses grupos, para que a gente consiga abordar mais problemas, incluir mais preocupações sociais dentro da operacionalização dessas diretrizes, seja no nível nacional, enfim, qualquer nível. Eu acho que, enfim, essas diretrizes da OMS são genéricas, sim, mas tem sido feito essa operacionalização desencadeada da parte das instâncias mais altas às mais baixas, é possível. Porém, uma outra questão é ter um acesso melhor à circulação das evidências. Se a Organização Mundial de Saúde estiver filtrando essa evidência
globalmente, como podemos tornar essas evidências mais acessíveis? Bom, então aqui eu estou representando a SAMAR, porque eu sou representante de uma organização da sociedade civil, uma delas apenas. Então, como podemos conseguir trabalhar com uma maior parceria? Enfim, não tenho a resposta toda, mas, claro, queria só apenas trazer uma luz sobre esse assunto. Obrigado, Dipa, pela sua resposta. Acredito que, enfim, para sintetizar as respostas dos painelistas, eu acho que todos estamos focando no problema dos alinhamentos. Ou seja, temos boas diretrizes globais, mas cada país, com certeza, precisa adaptar a partir da sua própria perspectiva e, claro, sentindo-se livres para adaptar todos os processos globais a partir de uma regulação nacional, levando em conta sempre as organizações originais, levando em conta, acreditando, partindo da premissa que essas diretrizes usam as melhores evidências globais. Então, claro, para não nos distanciarmos muito das diretrizes elaboradas pela OMS, para que a gente não entre em contradição. Então, isso sempre baseado no escritório central da OMS, sempre para os outros escritórios regionais. Essa comunicação realmente ela traz uma série de desafios que nós temos, enfim, para contextualizar cada região. Nós temos aí uns 20, 25 minutinhos ainda para esse workshop. Eu queria passar para o próximo passo aqui, para as perguntas, para belíssimas perguntas que temos recebido aqui dos participantes, e aqui no QIA, e muitas delas foram respondidas já por algum dos panelistas, já inclusive por escrito, mas eu vou começar aqui por umas questões que são mais abertas, mais abstratas, e o que eu queria fazer era direcionar a pergunta para um dos panelistas e dar a palavra para esse panelista, para que ele responda, e depois, se os outros panelistas quiserem complementar, claro, a palavra estará franqueada. Então, agora eu vou começar com a primeira pergunta. Vou traduzir um pouco essa pergunta. A primeira pergunta tem a ver com o papel de traduzir os resultados de mitigação da investigação da isenção de políticas. Então, talvez nós podemos considerar, por exemplo, investigação científica ou esse censo de população. Eu não sei se o John gostaria de responder primeiro, mas o que temos discutido se chama investigação para implementação ou ciência para implementação. Claro. Então, agora eu falo em nome ao Ministério da Saúde, e para complementar essa pergunta, eu acho que, de alguma forma, sim, porque realmente é uma forma de migração dessas adoções de políticas, realmente, e conseguir fazer com que detectar o que funcionou e o que não funcionou em um contexto. Estou falando sobre navegar esses contextos para entender o que funciona em relação à ciência. Então, temos que entender exatamente o que estamos falando, o que funciona, o que não funciona e o que pode apresentar obstáculos, o que funciona bem e o que não. Temos que nos assegurar em relação à nossa tomada de trabalho no nosso território para conseguir levar a implementar e traduzir isso para o mundo inteiro, realmente para que isso seja traduzido em resultados de saúde pública, basicamente também conseguindo levar em consideração essa mudança política. Se a política deve funcionar, então a política exige uma participação ativa da população. Podemos levar tudo isso em consideração de políticas, mas temos que levar em consideração a política. Muito obrigada, John. Muito obrigada por essa apresentação, por essa resposta. A próxima pergunta pode ser para Sabine. E essa pergunta tem a ver com o que se poderia fazer para impulsionar as políticas
para conseguir incluir a população nessa tomada de decisão. Então, você acredita que o que poderia ser feito para atrair essa mitigação de políticas, por exemplo? Para ser honesta, tem sido um desafio a nível de Ministério da Saúde. A gente pediu fundos, mas o cenário de recursos tem sido bem restrito e cada vez mais desafiador. A pessoa precisa analisar outros caminhos, alternativas, e a Comissão de Educação Superior no Paquistão tem esse tipo de fundo, mas isso inclui um dos ministérios e alguém da indústria também. Então, se alguém desenvolve algo, fica dentro desse campo de investigação. Então, isso pode ser resolvido e financiado por essa comissão, ampliando a produção e o financiamento para conseguir avançar. Nós trabalhamos com uma colaboração bastante próxima em diferentes níveis de financiamento, de 3 a 5 anos, com os diferentes investigadores, apoiando-nos cada vez mais uns nos outros. Esse é um dos caminhos pelos quais nós conseguimos receber um fluxo de fundos. A Comissão de Educação Superior também tenta designar diferentes tipos de organizações, universidades públicas de saúde pública, que podem, por exemplo, solicitar fundos para obter seus fundos para investigação, para pesquisa. Como formuladores de política, temos que cumprir com certos requisitos. É um pouco mais difícil conseguir realmente reunir essas pessoas, trabalhar em relação a isso, porque muitas vezes, como estudantes, às vezes eles preferem fazer investigações, mas, na verdade, o que eles querem é obter o seu título. Depois de obter os seus títulos, eles fazem outros tipos de programas de mitigação. Quando fazem? Então, essa é uma das formas pelas quais nós conseguimos realmente seguir buscando fundos e podemos chegar a passar por esses obstáculos nas nossas investigações. E, na realidade, nós focamos na indústria farmacêutica e temos que unir essas 3 partes. E se quisermos ter um resultado, de fato, em relação aos fundos, nós podemos pedir para o Ministério da Saúde, mas é um processo bastante burocrático e difícil de obter diferença. Muito obrigada pelas perspectivas do Paquistão. Acho que isso se aplica a muitos países. Agora, eu gostaria de mencionar que, realmente, temos que encontrar formas de mobilizar o investimento do Tesouro Nacional para esse tipo de situação, para que o país consiga reconhecer a importância das evidências científicas e apoiá-las ao máximo possível, envolvendo os investigadores nas tomadas de decisão. Então, acredito que para responder a essa pergunta sobre as estratégias de feedback da comunidade para conseguir assegurar de que isso seja útil para a comunidade como um todo, para melhorar a vida da comunidade. Deepa,
Muito obrigada, Ian. Muito obrigada a toda a comissão organizadora. Muito obrigada. Nós não temos muito tempo, mas alguns exemplos. Nós temos mencionado durante a apresentação, eu falei um pouco sobre isso, como que nós envolvemos as comunidades, como que nós identificamos essas áreas de investigação. Esse é um bom lugar para começar e pensando a longo prazo com as comunidades, tem processos que permitem realizar esse tipo de situação com as organizações, juntamente com organizações da sociedade civil para conseguir identificar realmente como que são as áreas mais importantes, SSR, inclusões realmente que fazem toda a diferença, as comunidades marginalizadas. E outra coisa tem a ver também com levar a evidência que surge da investigação às comunidades através de diferentes formas de lidar com esse assunto, com realmente fornecendo essas informações para a comunidade. Os produtos devem se desenvolver em um formato apto para a comunidade, acessível, simples. Se, por exemplo, há uma investigação na comunidade com discapacidade, de alguma forma, temos que ter algum tipo de evidência, tem que ser acessível para todos eles, de qualquer forma que eles queiram utilizar. Há processos que eu acredito que muitos de nós temos tentado incorporar na investigação, e a investigação tem a ver também com essa área crítica que deve ser entendida por um contexto particular e temos que ver como que esse produto, essa evidência, esse conhecimento pode envolver a comunidade a nível das bases, profissional e divulgação desses resultados em diferentes formatos. Pode ser de acordo com os diferentes contextos, mas temos que fazer com que isso seja parte da investigação e que seja transmitido pela comunidade. É uma área bastante complicada, a comunidade, que é importante através da evidência. Às vezes, a comunidade está fora. É difícil incorporá-la, de fato, no processo de investigação em si. A próxima pergunta provavelmente seja para o John e para a Sabine. Ela diz que a colaboração continua trazendo essa discussão como chave, mas especificamente ela pergunta também o aspecto dos formuladores de política e como podemos envolver os formuladores de política. Deveríamos envolver os políticos nessa investigação? E se sim, como que podemos fazer isso? Então, Sabine, como formulador de política, e John, como formulador, se vocês puderem responder, vocês podem falar comigo, claro, mas nós estamos bastante ocupados, redatando um paper recente, mas eu acredito que envolvendo a formulação de políticas, temos que levar em consideração as diretivas e as orientações deles e levar em consideração toda a investigação como consequência. Então, muitas vezes, quando as pessoas fazem mestrados ou doutorados, eles têm uma dissertação ou uma tese, e uma pessoa que estuda em um local clínico também faz uma dissertação com uma investigação de público-alvo. Então, quando nós formulamos uma política, temos que sentar com as organizações num grupo técnico e compartilhar com eles, por exemplo, para que na próxima vez tenhamos, por exemplo, necessariamente investigações cada vez mais profundas para que as pessoas façam parte disso através de entrevistas, coletas de dados.
ou qualquer tipo de envolvimento específico orientando as pessoas, eu nem sei como explicar isso, mas as pessoas da parte técnica apoiam positivamente a investigação, os burocratas talvez não, mas temos que tratar de explicar um pouco sobre isso. Nós precisamos entender que a Índia, por exemplo, tem uma característica muito especial. Na secretaria ou secretário da saúde, por exemplo, depois de um ano, provavelmente esteja trabalhando em outra área, como bosques ou florestas, por exemplo. Então, talvez não esteja tão interessado em lidar com a parte da saúde, mas podemos envolver aos técnicos nesse caso, os organismos, as organizações que estejam lidando com esse tipo de assunto. Então, temos que trabalhar para construir a evidência e incorporação de políticas para que realmente isso leve a uma mudança acadêmica. Então, o grupo técnico de trabalho deveria realmente estar relacionado com as necessidades da sociedade civil e os acadêmicos também, em relação à saúde pública. Como profissional da saúde, nós sempre acabamos entendendo que esses detalhes clínicos são importantes, mas o mais importante é realmente entender a necessidade do público. E, por exemplo, no departamento de cirurgia, de cardiologia, enfim, temos que entender um pouco mais. É claro que temos que envolver a todos eles para que, de fato, eles ajudem as pessoas e consigamos fazer cada vez mais artigos muito relacionados às necessidades das pessoas. Esse aspecto clínico do paciente é muito importante. Podemos nos informar em relação à parte de saúde pública e preventiva. E com isso, nós conseguimos formar melhores políticas, dando orientações aos investigadores. Muito obrigado, Sabine, muito obrigado. John, você quer complementar? Sim, muito obrigado, Sabine. Eu acho que você realmente fechou muito bem a questão. Bom, pesquisa é um processo. Pesquisa é um processo e uma jornada. E ela não para ninguém é parado dentro desse processo, dessa jornada, ou seja, temos pesquisadores, legisladores, pessoas em quaisquer esferas da vida, ou seja, da vida da jornada da pesquisa, não é? Então, os legisladores, envolvê-los nas pesquisas, não é a questão que eles nunca se envolveram, né? O que nós temos que fazer é colocá-los efetivamente nessa jornada da pesquisa. Algo que eu fico repetindo dia após dia é uma questão de compatibilidade de incentivos. Nós temos incentivos diversos na pesquisa, os legisladores têm também os seus próprios incentivos. Se esses incentivos, ou seja, motivações, não são compatíveis, fica complicado estabelecer uma parceria. Então, os pesquisadores têm que participar da abordagem de um problema de mãos dadas com os legisladores, ou seja, criando uma agenda de pesquisa. Nós precisamos de ambos, de mãos dadas, para que a gente possa ver o que é compatível, ou seja, o problema precisa ser compatível para ambos os legisladores e pesquisadores. Então, aí a gente consegue chegar num resultado também compatível. Se nós chegarmos nos resultados da pesquisa, ou seja, a pesquisa tem muitos resultados, não é só o artigo publicado, não é? Nós temos guidelines, ou seja, diretrizes, nós temos evidências, ou seja, os legisladores podem estar interessados no que a gente vai obter com as pesquisas e a gente
por exemplo, publicando num periódico, e claro que os pesquisadores serão também muito beneficiados. E o importante é trazer o problema certo, baseado na realidade da população. Muito obrigado, John. Nós temos aqui pouco mais de 5 minutos, então talvez queríamos pegar aí os detalhes finais, as palavras finais aí dos participantes, e muito obrigado aí por ajudar na questão da pesquisa, da geração de evidências. Já agradeço aqui em nome da organização e, claro, tudo que possa ajudar em relação aos legisladores e, claro, tudo que possa vir também dos legisladores para os acadêmicos seria muito interessante. O que é que vocês acham? Bom, essa é uma questão difícil, mas eu acho que temos aí uma finalidade positiva em relação a essas relações, ou seja, juntando acadêmicos e legisladores, mas acho que tudo isso está muito enraizado no que Sabine e John falaram, ou seja, no contexto colaborativo. Então, a agenda dos pesquisadores em relação à colaboração ou acordo com os legisladores é muito importante que eles possam entender-se mutuamente, claro, determinando as necessidades de cada uma das partes e viabilizando a tradução das evidências em políticas públicas viáveis e benéficas para a população. E tem que haver, claro, um compromisso a partir de instituições políticas para dizer, sim, nós queremos e vamos apoiar essa pesquisa e vamos seguir, sim, as recomendações advindas dos artigos finais das publicações, vamos considerá-las devidamente dentro das nossas políticas públicas e temos que ver como isso pode se traduzir, por exemplo, em um programa, em uma política pública, ou seja, a palavra é institucionalização, para resumir, tá? Então, muito obrigada aos panelistas e a todos os participantes e a todos que fizeram perguntas, muito boas perguntas a propósito. E, claro, nos últimos minutos agora, antes de acabar a sessão, eu gostaria de passar a palavra aos organizadores do webinar para suas considerações finais. E a doutora Veloshny, que é minha colega na Organização Mundial de Saúde, trabalhando no departamento de pesquisa, juntamente com o Dr. Jorge, também participante da TGHN. Veloshny, a palavra é sua. Obrigado, Ian. Dá para me ouvir bem? É a primeira vez que eu estou usando esse headset, então eu vou falar devagar, porque eu tenho uma tendência pessoal, uma coisa minha, de falar assim, muito rápido. E antes de terminar, então, as palavras finais, a verdade é que nós precisamos de outro webinário. Na verdade, as minhas palavras finais seriam dizer que nós não podemos encerrar essa rica interação, esse rico intercâmbio aqui. E, bom, mais uma das premissas-chave para mim, que surgiram a partir desse debate, são duas coisas, em resumo. A primeira seria um comentário do John a respeito da pesquisa, que a pesquisa é uma jornada, é um caminho. E nós temos um provérbio africano que diz o seguinte, eu vou ler esse provérbio: se uma pessoa quer ir rápido, vá sozinha. Se quer ir longe, vá em grupo. E então, isso acho que resume o espírito aqui do que foi dito, da importância da colaboração entre os entes se queremos ir longe. Então, há algo muito importante sobre o papel aqui da sociedade civil que surgiu hoje no debate. Também é importante ouvir as comunidades, ouvir as vozes das bases, das populações marginalizadas, das minorias, é importante envolvê-las como parceiros das pesquisas, não somente para cumprir um protocolo de pesquisa, mas sim para ouvir a comunidade de verdade, para que sejam incluídas as suas vozes
E também muito importante ter essa perspectiva a partir da nossa posição na Organização Mundial da Saúde, ter esses feedbacks aqui, por exemplo, da Sabine, que falaram sobre a frustração, enfim, de como é difícil essa implementação da instância nacional até as instâncias menores. E, enfim, coletamos aqui os feedbacks e vamos levar isso de volta para a Organização Mundial de Saúde, eu posso garantir. Também, enfim, nessa dificuldade de adaptar os formulários. Então, enfim, sobre a liderança que a OMS exerce, tem a ver com rigorosos. Assim, falou-se também, ou seja, um feedback sobre o rigor das publicações, né? E também falou-se sobre a disponibilidade de evidência, e a pergunta agora é como adaptar as evidências no âmbito nacional dos países. E a pergunta do público teve a ver com a importância da implementação e pesquisa. Qual a importância da pesquisa para a implementação? Bom, nós temos os formulários globais, temos as diretrizes globais da OMS, são globais, como o próprio nome diz, mas também são informadas a partir de evidências, e a pesquisa é fundamental para a elaboração dessas diretrizes. Então, a Sabine também falou justamente sobre a importância da capacidade da pesquisa que cada país tem, e nós podemos, e é preciso que possamos investir na pesquisa, que tenhamos como, e como é importante que os países assumam o seu papel de liderança para reconhecer a pesquisa e evidência como algo fundamental, importante, e atribuir os recursos nacionais na medida do possível. Eu acho que, finalmente, mas não menos importante, que foi falado, o que é pesquisa? Quais são os tipos de pesquisa existentes? Ou seja, então, se pensamos em pesquisa para a evidência, bom, é um processo contínuo, é algo que é cíclico, e, na verdade, não tem um começo e nem um fim. E nós baseamos as nossas diretrizes em revisões sistemáticas, em pesquisas clínicas randomizadas, mas também temos pesquisas rápidas e que têm o objetivo de informar aos legisladores sobre problemas prementes para que haja respostas rápidas. E foi importante, enfim, pensar sobre essa questão das pesquisas rápidas para justamente respostas rápidas dos legisladores. Talvez tenhamos que ser mais abertos na questão do que consideramos sobre o que é pesquisa, sobre que pesquisas são válidas, são importantes, e sempre envolvendo a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, assim como é importante envolver as comunidades. Bom, eu poderia falar muito mais, mas eu vou parar por aqui. Queria agradecer aos painelistas, aos participantes e ao moderador. Ian, muito obrigado. E eu vou passar a palavra de volta, então, para o nosso moderador. Bom, eu vou passar, então, a palavra ao senhor Frank, da TGHN, para que ele faça o encerramento da sessão. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, Ian, muito obrigado a todos os colegas por esse evento maravilhoso. E nós, da TGHN, somos uma comunidade prática e nos envolvemos dessa forma, ajudamos a pesquisa internacional, tentamos ser um meio de comunicação entre instituições em vários países, com o fim de avançar e progredir nas políticas de saúde pública e nas melhores práticas. Dessa forma, queria convidá-los à próxima Conferência de Saúde da TGHN, que será realizada na África do Sul, em Cape Town, nas datas de 24 e 25 de novembro, e poderemos nos encontrar pessoalmente para continuar a falar desses temas. Por favor, inscrevam-se. Teremos uma série de players, de atores do mundo inteiro,
E, bom, isso será... Bom, com esse aviso, encerro essa sessão e nos vemos na próxima. Obrigado a todos pela atenção, em nome da nossa equipe de interpretação. Até uma próxima oportunidade. Tenham um excelente dia.